Bom, gente, como eu estava comentando, assim, eu tenho feito uma sequência de lives com esse tema, porque eu acho que é o momento que a gente está vivendo, né, Gê? Esse Sim. momento que está todo mundo um pouco apreensivo, um pouco inseguro, um pouco receoso. E é muito engraçado que as pessoas têm visto a nossa movimentação num outro perfil, não no perfil de estar ali acuado. A gente, na É verdade, verdade. está nesse momento de, entre aspas, insegurança. E aí entra até uma questão que eu conversei muito, a gente assistiu todas as outras lives com as nossas Sim. parceiras aí, e a gente conversou muito sobre isso. A gente está vivendo um momento de escolha, então ou você escolhe viver ou você escolhe sobreviver para poder superar as dificuldades. E aí ontem foi muito engraçado, Gê, eu quero até compartilhar Ah, isso, a gente não teve tempo de conversar. Eu assisti uma live ontem da Magalu, né? Da dona da Magazine Luiza, e ela sim. justamente falando sobre a questão do cenário de crise, ela falou assim: desde quando eu nasci, eu vivo em crise, né? Então, se eu for pensar na minha. Ela comentando que ela surgiu a Magazine Luiza na época do Plano Collor. Olha Então, foi aquele só, negócio que todo mundo, né? E aquele rolo, né? que Graças a Deus eu era legal. muito pequena, assim, pra saber dessa história. Nossa, ai meu Deus. Essa é a hora que a gente assassina a sócia. Mas assim, é interessante a gente ver assim, ver essas histórias, né, dessas pessoas que estão bem-sucedidas, quais foram as trajetórias que elas tiveram, quais foram as escolhas que elas tiveram. E eu e a G, a gente tem muito de analisar esse perfil dos outros, e a gente, lógico, tem construído a nossa própria história. Mas o objetivo hoje do fechamento dessa live é para a gente justamente direcionar quem tiver interesse de estar aqui conosco num processo de aprendizado. E a gente está aqui, não é como dona da verdade, a gente está aqui em um constante processo de evolução e de disponibilidade de aprender alguma coisa nova sempre. E aí é muito dentro desse contexto que a gente quer bater um papo hoje muito leve com vocês. Então, Isso, agradeço de coração a presença de todo mundo, agradeço a isso. presença da Jerusa, que é minha parceira, uma grande referência para mim, todo mundo sabe disso. E hoje minha sócia fundadora, né, do Instituto Naves Queiroz, que no final a gente conta para vocês um pouquinho dessa É. trajetória. E eu queria, assim, a Lisa, nossa paciente, está aqui, viu, Gi? Ah, que linda, Você tá Lisa. vendo? Que Bem-vinda, Lisa. linda, bem-vinda, meu amor. Fofa. Eu queria, gente, que você se apresentasse, assim, para as pessoas que talvez Sim, não te conheçam. tá Depois eu bom. falo um Então, pouquinho. tá bom. Eu vou me apresentar então, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Jerusa. Eu tenho no meu currículo algumas coisas que chamam a atenção e que acabam que vocês ficam pensando como que pode essa pessoa ser fisioterapeuta e falar de empreendedorismo, né? Mas o fato é que é isso mesmo. Depois de uma certa trajetória de carreira, eu vi que eu conseguia influenciar as pessoas se eu pudesse trazer para elas um pouco mais de segurança em como atuar no eu empresa, né? A gente, enquanto fisioterapeuta, profissional da saúde, a gente não tem na nossa formação esse tipo de conhecimento. Então, quando eu vi que isso era uma necessidade, que eu poderia ajudar as pessoas a serem as suas melhores versões e desempenhar melhor seus papéis, isso me encantou. E isso já faz alguns anos. Então, dentro da minha profissão, eu acho que isso é uma diversificação. Poder atuar como fisioterapeuta, como eu atuo e amo e adoro, assim, minha grande fonte de inspiração. Atuar como professora e atuar também auxiliando as pessoas a empreenderem, a serem melhores, né? Cada dia. E a gente, quando fala Uhum. nisso, Nath, que é legal pensar, né? Eu, enquanto profissional de saúde, eu sou uma empresa. Eu sou Sim, uma empresa. E eu sempre sim. comento isso, né? E se eu sou uma empresa, eu preciso dar resultados sustentáveis. Eu preciso ver a minha essência, a minha plenitude. Eu preciso viver bem. Então, a fisioterapia nos dá esse presente, assim como todas as outras áreas, né? Quando você Uhum. empreende, você consegue Uhum. influenciar positivamente outras pessoas. Isso me encanta muito. Então é isso, né? Não sou tão novinha É como você, porque no plano Collor eu acho que eu já tinha uns 15 anos. custoso. E, na verdade, é justamente dentro desse viés de eu empresa que a gente vai pontuar muito em relação à nossa live, É, porque acho que é difícil as pessoas internalizarem essa informação. A gente, enquanto é está na verdade. faculdade, é muito engraçado. Você se prepara para você ingressar no mercado de trabalho, mas você prepara para ingressar no mercado de trabalho como funcionário e não como uma Sim. empresa. São raros as pessoas que vão pelo caminho do empreendedorismo. E é diferente a gente pensar em empresariado e a gente falar do empreendedorismo. Que como a G Uhum. pontuou e pontuou muito bem, nós somos profissionais de educação física, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo.
a grande maioria de nós somos profissionais autônomos. E aí, enquanto autônomos, nós somos empreendedores. Nós não somos empresários, mas somos empreendedores, né? Porque nem todo mundo vai assumir o risco ali de fato, vamos dizer assim, criar, montar toda a parte estratégica e dificuldade mesmo financeira, de planejamento em relação ao empresário. Mas todos nós somos empreendedores. E é esse conhecimento que a gente precisa ter. Também. Verdade. Ou pelo menos precisávamos ser, né, Nath? Empreendedores, né? Sim. A gente precisava aprender isso um pouco mais na formação, né? Mas que bom descobrir isso agora também, sempre é tempo, né? Mas você estava falando de você. Se apresenta então, meu amor. Não, então, deixa eu me apresentar aqui. Tem gente no seu perfil, né, Gê, que eu acho que é importante. Ah, é verdade. Eu também, de formação, como a Jerusa pontuou. E também sou professora, graças às oportunidades que a doutora Jerusa Naves me proporcionou ao longo dessa trajetória aí, graças a Deus. Estamos hoje como coordenadoras de uma pós-graduação, né, que é pela Faculdade CEAF. Hoje somos cofundadoras do Instituto Naves Queiroz. E aí já tem alguns empreendimentos aí, na verdade, hoje a empresa que a gente está construindo, e graças a Deus, dentro do cenário muito equilibrado, de sintonia, de propósito, de valores. Já posso dizer que é a minha quinta empresa dentro de toda a trajetória dos meus 33 anos. E empresa que vai gerar muitos e muitos outros frutos. E, na verdade, toda a e bagagem até o momento vai servir para a gente abrilhantar e a gente fazer florescer esse sonho, né, que a gente está vivendo e que a gente está realizando. E como a G pontuou, o que a gente vai falar aqui hoje serve para todos nós, porque todos nós temos um gap de formação quando a gente está na faculdade. E aí esse gap de formação é que a gente quer aqui oferecer algumas estratégias e alguns conhecimentos muito simples, que de repente até quem está aqui como estudante já consegue ali dar uma acelerada e ter uma visão diferente, né, Gê? Em relação É verdade, é verdade. O que a gente trouxe para vocês hoje são coisas muito práticas, que a gente realmente possa deixar uma mensagem para vocês. A nossa preocupação sempre que a gente faz algum tipo de live é trazer para vocês um conteúdo que seja reprodutível, né? Que vocês possam utilizar depois. Então, o conteúdo que a gente trouxe aqui é um conteúdo bem prático, bem simples, mas que a gente também deixa à disposição para vocês nos procurarem, para a gente poder trocar mais ideia, tá bom? Enquanto professoras que atuamos nessa área, a gente pensou num tema de live falando de eu empresa, e a gente tem que lembrar que sempre para empreender, a gente tem que trabalhar direcionamento de carreira. Então, a gente direciona as pessoas para que elas possam empreender melhor dentro da sua área de atuação. E aí eu trouxe um material que a gente pode pensar assim, né? De onde que vem essas ideias de empreendedorismo? Na verdade, a customização do empreendedorismo para a saúde, a gente adapta, né? Então, porque a gente tem o empreendedorismo dentro da área de negócios. Mas depois de um tempo que eu fiz Fundação Dom Cabral, né, que o CEAF me permitiu essa oportunidade, a gente teve contato com várias empresas que estiveram dentro do CEAF para fazer um diferencial, isso me encantou muito. E hoje eu trouxe um material, Nath, para a gente trocar uma ideia juntas, que é o material da FGV, que é um material que fala justamente sobre valores tangíveis e intangíveis, inovação. Que a gente está vivendo um momento tão interessante que tem pessoas que falam com a gente assim, olha, como que vocês conseguem ficar dando tanta risada em época de pandemia? Como que vocês estão brincando, rindo, empreendendo? Hoje nós ouvimos isso, né, Nath? De um parceiro que nos disse assim, gente, eu fico olhando vocês empreenderem no meio da pandemia. Como assim, né? Parece coisa de louco, né? Mas não é não, gente. É que esse propósito já estava acontecendo antes. A gente só seguiu. Mas é uma vontade de antes, planejada, organizada, com muita estratégia por trás para chegar aqui agora. Mas quando a gente chega nesse momento, a gente fica pensando o que continua nos movimentando, né? Inovar é um dos nossos valores, né? As pessoas sempre falam assim, Nath, uma palavra que eu gosto muito, chamada motivação. As pessoas falam assim, Jerusa, eu não tenho motivação para fazer isso. Motivação significa, se a gente cortar a palavra, motivos para agir. Motivação, né? O Alisson está dando aqui até risada, né? Que ele tá... Então, tá lembrando aí de algum comentário, né? Então, a gente tem motivos para agir quando a gente age dentro dos nossos conjuntos de valores. Então, por isso que eu quis trazer esse tema desse e-book da Fundação Getúlio Vargas, que depois, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar com vocês, né, Nath? Passar para a galera. Sim. Que ele fala sobre valores tangíveis e intangíveis. Quando você não tem motivação para seguir, significa que você não está atuando alinhada com seus valores. Quem dá a gasolina para você se motivar, se movimentar, além do seu propósito, são seus valores. O propósito te dá o rumo, te dá a direção, mas os seus valores te dão a gasolina. O que é a gasolina? Perfeito. É o que não te deixa fraquejar. É o que fala, vai que vai dar certo. Dificuldade temos? Medos temos? Todos os dias.
todos os dias. Inseguranças, né, Nath? Temos, mas assim, a gente tem um propósito muito grande, a gente tem um conjunto de valores que a gente também que tange as nossas vidas, né? Então, dentro dos valores, a gente precisa dividir valores em duas categorias. Valores que são tangíveis e valores que são intangíveis. O que são valores tangíveis? Valores tangíveis são aqueles percebidos pelo seu cliente sem você precisar fazer muito esforço. Por exemplo, eu estou te vendendo aqui essa caneta. Essa caneta custa R$3,50. Esta caneta por si só se vende, correto? Isso é um valor tangível. Valor intangível é quando eu falo para você assim, olha, essa caneta é a melhor caneta que existe. Ela tem uma escrita fina, maravilhosa. Você não acredita a tinta dessa caneta. E olha, posso te garantir, não quebra, é super durável, é super resistente e é linda. Isso é valor intangível. Então, a gente vai trocar um pouco de ideia em relação a isso, porque isso tudo forma o nosso capital institucional. E aí, pessoal, o que eu queria que a gente sempre lembrasse? Eu sou uma empresa, então eu tenho que ter um capital institucional. Ou seja, quais são os fatores que complementam a minha empresa, que dão robustez para a minha empresa e me fazem ser quem eu sou? Então, e é uma coisa engraçada sobre isso, em relação à questão da caneta, e é muito... O valor que eu vou dar para a caneta depende da minha necessidade. Ou seja, depende do público que eu quero atingir. Porque, às vezes, eu não estou precisando daquela caneta. Então, você pode falar para mim o que você quiser, que vai entrar simplesmente entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Agora, dependendo da minha necessidade, se você tá diante da minha frente, me oferecendo uma coisa que vai sanar uma dor minha, e essa dor não é só uma dor física. Ah, não é uma dor no ombro, uma dor na coluna. Não é isso que a gente está falando. É verdade. A gente está falando de uma coisa, como, por exemplo, cuidado. Ah, eu quero me sentir cuidada. E aí, se na hora que eu tô batendo uma bola com você, eu já te convenço de que eu vou cuidar de você, você compra o meu serviço sem saber se ele é bom, mas é o momento adequado para o que você precisa. Então, é muito a ver com a minha necessidade. E aí, entra dois fatores que eu quero comentar aqui no canal, gente. Que uma coisa, que eu estou oferecendo é realmente algo que alguém precisa ou que alguém quer comprar? E entra uma segunda, que justamente você comentou sobre a questão de motivação, né? E a questão, a gente vai falar muito sobre isso também, de planejamento. Eu quero chegar daqui até ali. Esse caminho é linear? De jeito nenhum. Nunca foi nem para nós, não foi para nenhuma das pessoas que estão aqui. Mas, tem nada de linear, né, Nath? Nada de linear. Então, se eu sei onde que eu quero ir, eu sei que esse caminho vai ser tortuoso, vai ter várias dificuldades, vai ter vários altos e baixos. O que me motiva é realmente não fraquejar. E quais são as estratégias de planejamento que eu estou fazendo para buscar o tempo todo um equilíbrio entre o que o meu, vamos dizer assim, né, o meu cliente precisa e entre o que eu estou oferecendo. Porque nem sempre o que a gente está oferecendo isso. Nem sempre o que a gente está oferecendo para o mercado é o que o mercado está querendo. E aí, se a gente não faz uma análise nesse sentido, eu simplesmente vou achar que eu vou chegar chutando o pau da barraca, vou chutar a porta e vou entrar no negócio. E aí, isso é um produto e é um serviço que ele se vende uma vez. E ele não se vende mais. Nunca mais. Nunca, nunca mais. Nath, verdade. Muito engraçado, né? Porque a gente às vezes atende o mercado baseado nas nossas necessidades e a gente não escuta o mercado. Por isso que essa ferramenta que eu estou trazendo para vocês aqui, eu queria muito que a gente pudesse discutir e aí complementa muito o que você falou, Nath. Quando eu penso em capital institucional, eu tenho que ter 3 tipos de capitais que se ligam ao capital institucional. O primeiro é o capital de relacionamento. O segundo é o capital intelectual e o terceiro é o capital organizacional. Vamos comigo aqui nessa viagem. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de relacionamento, que tem muito isso que a Nath está falando, primeira coisa que eu tenho que ver é qual é o acesso que o mercado me dá, que é isso que a Nath falou. Será que a maneira que eu estou me comunicando, a maneira que eu estou me posicionando, a maneira que eu quero vender, comunica com o que o mercado quer? Esse é o primeiro ponto que entra no capital de relacionamento. O segundo ponto, qual que é, Nath? Network, que eu nunca vi uma pessoa fazer network tão bem quanto essa Natália. Meu Deus do céu. Eu achava que eu era simpática, mas essa bicha, ela multiplica por 15. Né? Depois eu conto a história pra vocês desse contexto aí. Criar uma rede... Pode falar, Nath. Sabe, né?
É incrível, incrível, simpatia. Então, ter essa rede de relacionamento forte é muito importante, porque agrega valor, né? Então, assim, você ter parceiros de verdade. Terceiro, a gente tem que criar um poder de rede de valor agregado, que é isso que a Nath está falando. Entre o meu produto ser o que eu penso e o meu cliente perceber o que eu quero, tem uma diferença muito grande. Uma coisa sou eu achar, outra coisa sou eu comunicar essa venda. Então, esse é um outro ponto importante. Outro ponto é negociação. Profissionais aí que não sabem negociar, não sabem cobrar, não sabem pôr preço, não sabem bater bola com o seu cliente, tem que tomar cuidado com isso. Ai, Jerusa, eu não sei cobrar, como é que eu coloco o preço? Eu fico com vergonha de cobrar. Isso a gente tem que aprender, porque esse é um poder de negociação. E outra coisa, a gente tem que ter acesso a financiamento. Isso tudo entra na rede de relacionamento, tá? Na parte intelectual, o que que entra? Inovação, que é um tema que a Natália gosta muito. Inovação e vanguarda. O que que é inovação, gente? É você transformar as suas ideias em valor. Valor agregado percebido pelo cliente. Você só inova nisso. Não adianta a inovação estar na sua cabeça. Se você não transforma ela em valor que o seu cliente perceba, ela não é inovação. E a gente aprende a fazer isso, é técnica. Pode falar, Nath. Não, Gê, e uma coisa que é importante a gente pontuar é justamente sobre isso. A visão de inovação é muito a visão do empreendedorismo. É como se a gente, como empreendedor, a gente é um sonhador. Só que um sonhador, gente, ele vai sonhar e vai sonhar demais. Mas sabe onde é que ele vai chegar? Muitas vezes, em lugar nenhum. Então não adianta eu ter só um sonho se eu não estabelecer quais estratégias eu preciso para chegar até lá para realizar esse sonho. E aí pode ser que todos nós aqui podemos ter uma ideia genial. Que aí entra essa questão do empreendedorismo e do empreender. Então, não necessariamente eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho uma ideia sensacional, uma ideia inovadora. E aí eu tenho de justamente pagar esse negócio. E aí eu vou me associar a uma pessoa que de fato vai ser um empresário. Então esse empresário vai ser a parte burocrática da situação e a parte financeira da situação. Existem hoje muitas parcerias, mais do que vocês imaginam, associadas a esse texto. Porque nem sempre esse cara que é sonhador, inovador, que ele vive muito aqui vamos dizer assim, realmente nas nuvens, nem sempre esse cara vai querer parar, analisar de forma muito fria, de forma muito burocrática, as questões importantes quando a gente hoje pensa numa empresa propriamente dita. Então, quando a gente junta esses dois ideais, a gente consegue, muitas vezes, fazer uma parceria que vai se manter. Porque essa parceria, além de se manter, ela pode prosperar. Porque a gente vai começar ali com uma base muito estável, né, Gê? Que é isso demais. Muito que você está contando da questão das parcerias. As parcerias são importantes, a gente tem que estar ligada nisso. Então, de novo, gente, atente para o que o mercado quer, fique ligado nas parcerias, perceba uma rede que agregue valor, isso é importante. Aprenda ferramentas de negociação. E em relação à inovação, inovação é o seguinte, você entra no mercado com a inovação, mas você tem que se manter na vanguarda, ou seja, você tem que sempre estar ditando novas regras. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Né? A gente tem que ser um profissional que inova e que seja vanguardista, ou seja, não tem problema as pessoas me copiarem. Que bom que as pessoas me copiem, porque eu estou sempre ditando uma regra, eu estou sempre a um passo à frente, isso é muito importante, porque assim, Nath, quando eu penso em inovar, eu tenho que pensar que eu vou transformar as minhas ideias, mas eu tenho que pensar que essa minha ideia, primeiro, ela tem que ser útil, presta atenção, gente, ela tem que ser útil, ela tem que ter preço adequado e ela tem que resolver o meu problema de ganhos também. Então, assim, o meu cliente vai ganhar, eu vou ganhar, ela tem que ter um custo acessível, ela tem que ser útil. Não, porque as pessoas viajam na maionese, Nath, a gente vê muito isso, pensando assim, ai, vai ser uma coisa fora da casinha, sensacional e tal, mas tem utilidade? Agrega valor para o seu cliente? É fácil de pagar? Ou seja, vale aquilo que você está cobrando? E a gente tem que pensar isso para a inovação ser vanguardista, ou seja, criar sempre uma sustentabilidade no mercado e eu ter a capacidade aí de pensar em novas coisas, editando o mercado. Não adianta você ter uma inovação, é igual música velha, que você, um cantor de uma música só, sabe, que faz sucesso com uma música só, Rosana. Como e aí ele chega no ápice, você nunca mais ouve a mulher, acabou. Entende? Então, assim, esse exemplo que eu dei foi muito legal. Você nem sabe o que eu tô falando, né, Natália? Eu sei. Gente, uma coisa que é interessante que você comentou sobre a questão de se fazer útil, né? O que isso é útil para a sociedade? Vocês já descobriram por que vocês são úteis? Para que vocês estão aqui nesse mundo? Para que vocês estão nessa profissão de vocês? O que vocês estão fazendo? Né? Por que as pessoas precisam de vocês? E isso é uma coisa que eu comentei em uma das lives uma vez,
E é algo que as pessoas estão sentindo na pele agora nesse momento de pandemia. Porque se você não se fez útil para o seu cliente, para o seu paciente, sabe o que ele fez com você? Tchau. Até porque ele está prevendo um problema financeiro, um problema econômico muito sério. O que esse cara vai fazer? Ele vai economizar. E ele vai economizar cortando as arestas. E se a gente não tiver né? bem... Se ele te achar supérfluo. Se a gente não tiver encaixado na utilidade desse cliente, desse paciente, você já era. Você está categorizado na parte do supérfluo, que é a mesma coisa de você ir lá no shopping e comprar uma roupa. E aí, isso vem muito da questão de posicionamento e planejamento. E uma coisa que a G pontuou, que é extremamente importante da gente assim, falar e repetir 1 milhão de vezes. Quando eu tenho capital intelectual, esse é um valor agregado que muitas vezes a gente até nem consegue fazer um valor de verdade, né? Um valor assim, que valeria aquilo. Mas uma coisa que as pessoas observam e que as pessoas compram é por essa atualidade e esse capital intelectual constante. E o capital intelectual não é você saber tudo sobre educação física, é você saber tudo sobre medicina, é você saber tudo sobre nutrição, você saber tudo sobre fisioterapia. Não, é você saber sobre pessoas e sobre sociedade. Porque na hora que a gente senta para conversar com alguém, essa pessoa não está comprando só o seu serviço de fisioterapia. Essa pessoa não está comprando de você só uma consulta de nutricionista. Ela está comprando um pacote. E nesse pacote, quais são os valores tangíveis e intangíveis que você tem oferecido? É muito dentro desse... G. Muito lindo você está falando, Natália. E eu acho que, assim, quando eu falo de valor intangível, a gente sempre preocupa, assim, com o que é tangível, né? Com aquilo que o paciente vê. Mas a gente está vendendo serviço, negada. Quando a gente vende serviço, a gente tem que tomar muito cuidado com o valor agregado e diferenciação. Isso é um ponto muito importante. Dentro do capital organizacional, eu queria comentar com vocês o que também vale a pena vocês anotarem aí. A gente tem que ter, primeiro, uma prontidão estratégica, ou seja, saber que eu não sei de tudo e eu preciso aprender sobre estratégia. Eu preciso saber sobre planejamento, né, Natália? Que a gente deu uma raladinha agora muito aprendendo sobre isso, né? Tivemos mentoras excelentes para isso. E então, entender sobre posicionamento e planejamento estratégico, isso é muito importante. Outra coisa, a gente tem que ter uma flexibilidade estrutural também muito grande. E a flexibilidade é uma característica de qualquer empreendedor. Saber que as minhas certezas de ontem não são mais as de hoje, né? E isso dentro da minha empresa, que sou eu mesma, é muito importante. Então, eu não adianta eu ficar batendo numa tecla a vida inteira de que é isso que funciona, sendo que o mercado está falando que não mais. Então, é interessante pensar nisso, né? Que eu preciso ter um olhar flexível para as minhas verdades, né? Que elas vão mudando, e que bom, né? E que bom que a gente vai crescendo e vai aprendendo, né? Outra coisa que eu comento muito, Nath, que a gente tem que fazer gestão de talentos e como se fosse uma governança, porque geralmente a gente trabalha com equipes e nessa equipe a gente tem talentos múltiplos. Eu e a Isa tivemos a oportunidade de fazer uma live na semana passada que foi incrível falando sobre isso. Então, nós, enquanto empreendedores, também somos caçadores de talentos e nós somos oportunizadores de pessoas. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Então, se a gente tem a possibilidade de enxergar um pouquinho além, puxe pessoas, agregue pessoas com você. E isso faz a gente ter não só o network, mas faz a gente ter um time forte, que conversa com você, que compartilha dos seus ideais e que não larga da sua mão. Isso é muito importante também. E, na verdade, Gê, se a gente tem um time, eu tenho base para eu conseguir crescer. Se a gente está sozinho, muitas vezes a gente vai remar. A gente pode até chegar lá, mas para vocês que o caminho vai ser muito mais penoso e, por vezes, leva muito mais tempo para isso. E aí é muito engraçado. Semana passada eu vi um post da Fabi, que é uma grande parceira nossa, que o pessoal conhece com certeza. A Fabi justamente comentou sobre isso. É importante demais a gente bater palmas e aplaudir o sucesso dos outros. Que bom que essa pessoa está se destacando profissional. Que bom que essa pessoa está conseguindo lá todos os seus objetivos. E que bom que ela está conseguindo fazer um bem para a humanidade. Porque, na minha opinião, quando a gente se propõe, como é o nosso propósito, é cuidar de pessoas, quando a gente se propõe a isso, a gente conseguir de fato, gente, isso é mágico. Isso é mágico. Então, a gente... alavancagem quando eu falo de parceria. E eu falo com a possibilidade de realmente a gente conseguir entrar em um cenário que por vezes a gente talvez nem tinha planejado, porque a gente achava que não teria capacidade financeira para isso. Quiçá as outras, né? Mas o básico que a gente se preocupa assim, mas eu não tenho dinheiro. E é uma coisa que é muito engraçada. Porque às vezes as pessoas falam sobre isso, né? Eu falo assim, não, mas eu não tô te pedindo dinheiro. Não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente alguém que tenha hombridade e que tenha humildade para
querer crescer junto e aprender junto. Porque a gente está aqui também como aprendizes, não somos Lógico. donas. E o tanto que a gente aprende, né, Nath, com a equipe, o tanto que a equipe nos ensina, as pessoas nos ensinam, os pacientes nos ensinam, né? A gente tem, como eu comentei, né? A gente tem que estar aberta para o aprendizado mesmo, né? Apta para o aprendizado. E isso depende muito da humildade mesmo, né? Eu acho que a humildade gera essa prontidão para o aprendizado que faz a gente ser um profissional melhor. Uma outra característica, Nath, nesse momento que eu queria comentar, fala muito sobre a segurança e o risco, né? A gente está vivendo um período muito incerto, realmente, até o Ali estava perguntando sobre isso agora, posicionamento e mudança dos tempos, né? Realmente, a gente saber até onde que a sua capacidade vai é um ponto de segurança. E a gente saber se essa sua capacidade te sustenta é a sua possibilidade de assumir o risco. Então, a gente não pode dar um passo realmente maior que as nossas pernas. No sentido de que, se eu não sei, se eu não consigo manter essa vantagem competitiva, essa inovação, essa diferenciação, é melhor eu não ir. É melhor eu não ir, é melhor eu voltar, rever os pontos. Preciso de mais relacionamento? Preciso de mais capital intelectual? Preciso de mais capital organizacional? Ou preciso mais de sustentabilidade? Onde é que eu preciso estudar mais e aprender mais para eu conseguir dar passos mais seguros? Então, assim, é importante, a gente sempre fala de riscos calculados. O empreendedor, ele realmente é um assumidor de riscos calculados. Né? E isso vem com a estratégia e o planejamento. Então, se você não se sente seguro, se o seu produto, você percebe que ainda não tem esse valor agregado que você gostaria de entregar, volta para a base e vê se o seu valor agregado vai estar nos relacionamentos melhores que você precisa fazer, no seu capital intelectual precisa melhorar, na sua capacidade operacional. Perceba o que tem que melhorar para você conseguir dar passos mais seguros, né? E como está seu planejamento nesse contexto, né, Gê? Até pela questão do próprio network, gente. Onde é que você tem ido? Assim, né? Lógico que a gente não tem ido em lugar nenhum, mas assim, questão de posicionamento, fisicamente falando, a gente não tem ido em lugar nenhum. Mas, por exemplo, você tem se posicionado dentro de um contexto online, por exemplo. Quais lives você assiste? Quais histórias você tem escutado? Adoro. Quais livros você tem lido? Onde é que você está se posicionando? E nesse ambiente que você está se posicionando, é realmente um ambiente que vai te favorecer para isso se transformar num produto, para isso se transformar numa compra, né? E numa venda, porque querendo ou não, nós somos um produto, como a G pontuou, a gente vende serviço, mas a gente vende serviço, né? Então, como é que você tem se planejado nesse contexto? E aí entra uma coisa que é extremamente interessante. A gente bota muita culpa nos outros. O mundo não me deu oportunidade. Nossa, naquele momento eu não tinha dinheiro. Naquela situação. E aí todo mundo tem um negocinho desse aqui, que nós estamos nos nossos celulares, na sua mão. E você tem acesso à internet, nem que seja no Wi-Fi. Você pode não ter dinheiro nenhum, mas tem acesso à internet no Wi-Fi. E então, esse posicionamento online, qual tem sido? Você tem realmente feito ali networking? Você tem se postado em algumas parcerias, se colocado almejando algum tipo de aprendizado nesse contexto? Isso, ninguém precisa de dinheiro para isso, gente. Isso depende de quê? Estratégia, isso depende de planejamento e, lógico, de escolhas, como a gente comentou lá atrás, né, Gi? Escolhas, Nath, eu vejo muito isso, assim, né? O que falta é uma decisão por você mesmo. Eu vivo falando isso, falei na live quase semana passada. É uma decisão segura e concreta e definitiva por você mesmo, sabendo que se hoje você não está aonde você gostaria de estar, você só está porque você não fez nada de diferente. É duro falar isso, eu sei que é duro, mas assim, hoje eu postei uma frase do Peter Drucker, né, que é um cara que eu admiro muito no empreendedorismo, no marketing, não, na estratégia, no planejamento, e ele falou isso, né, se você quiser coisas novas, algo novo, pare de fazer coisas velhas, né? Então, não tem jeito. A gente tem, se você está incomodado com o cenário que você está vivendo, por exemplo, se nessa pandemia você está chorando, mas está vendo gente que está vendendo lenço, começa a pensar por que eles estão vendendo lenço. E assim, sem nenhum tipo de despeito, sem nenhum tipo de olhar de desdém, crítico, não, mas repare, assim, o que as pessoas estão fazendo, por que está dando certo e por que para mim não está. E decida por isso, né? Decida por fazer o seu melhor para você florescer dentro do seu propósito e poder viver a magnitude que você é, né? Então, a gente tem que tomar muito posse disso, né? De saber quem a gente é, aonde a gente quer chegar para a gente poder florescer. Eu vejo muito isso. A questão que você comentou da maleabilidade. A gente flexibilidade fundamental. Buscando
um processo de construção, uma construção de carreira. Mas, em alguns momentos, a gente precisa mudar um caminho, a gente precisa, sei lá, mudar totalmente, 360 Mudar graus. a rota, né, Nath? Talvez mudar não, a rota. ali, mas com outros tipos de parceria, com outros tipos de visibilidade, com outros tipos de network, de planejamento. E eu vejo uma coisa, Gê, que assim, é muito incomum, né, de acontecer, é justamente as pessoas planejarem. Hoje, tudo isso que a gente está vendo foram coisas construídas desde o início da nossa carreira. E quando a gente está falando desde o início da nossa carreira, eu, falando por mim, a Gê vai falar muito bem por ela, eu falo isso desde quando eu pensei que eu teria uma carreira. Eu sabia o que eu queria da minha vida. E aí, a partir do momento que eu tomei a decisão de que eu teria uma profissão, quando eu falo ter uma profissão, não significa ter só uma profissão. E aí você lida com outro negócio que eu já comentei várias vezes também, você ter um produto que é sazonal. Dependendo da profissão que você escolhe, se você não tiver outras alternativas, você pode se tornar literalmente, assim, você não tem oportunidade nenhuma. Você vai se tornar um zero. Inútil, porque não é útil. Inútil nesse sentido, porque não gera utilidade, né? Para o mercado, para as outras pessoas. Não gera. Nath, você está falando um ponto aí muito importante, assim, eu fico vendo, assim, a Ivone comentou aqui que está precisando sair da zona de conforto, né, Ivone? E a gente vê vários profissionais, assim como você, ter essa atitude que a Natália tem, gente, não é para todo mundo, tá? Ela sabia o que ela queria na carreira desde o início, e realmente, a Natália sempre foi muito obstinada, sabe? Assim, quem conhece um pouco da história dela sabe que ela sempre foi empreendedora mesmo. Essa menina não tinha outra forma na vida dela de não ser empreendedora, porque ela nasceu empreendedora mesmo, é uma característica inata, é um talento dela. Mas para você que não tem, você deve estar aí pensando, gente, como é que eu faço? A Natália já nasceu com essa certeza, como é que eu faço? Tem recurso, desde que você queira. A única coisa que a gente espera de vocês é que vocês queiram, de todo o coração. Porque dentro do chá, que a gente sempre fala desse chá, para quem não sabe, o chá é conhecimento, habilidades e atitudes, né? Dentro do chá, a única coisa que nós não ensinamos para vocês é a atitude. Porque o conhecimento a gente ensina, a habilidade a gente ensina. Conhecimento é te orientar os melhores caminhos para você estudar e saber mais. Habilidades são as melhores práticas, mas a atitude a gente não vai ensinar. Então, assim, a decisão por você mesmo é uma atitude. Como a Nath falou, é uma escolha. E é uma escolha que é uma decisão. E aí, nessa hora, você vai pensar, e agora? Porque eu não tenho as metas tão claras quanto a Natália tinha. Mas tem jeito para mim? Tem. Tem jeito, gente. Tem jeito. Se você quiser, tem jeito para tudo. E a gente consegue fazer o mundo, o universo. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Sim. Né, E é muito Nath? engraçado. Não, e é muito louco, porque vai passando uma história, assim, né, nas nossas cabeças, assim. Aí muita gente que conhece toda a minha história e tudo mais, e a Jerusa conhece muito bem, né? Até porque agora a gente tá, graças a Deus, construindo a nossa própria história juntas, em outra profissão, né? Porque a gente já tinha outras profissões antes, porque a gente sempre teve essa escolha de eu não vou ter só um tipo de produto para eu nichar. Eu falo isso muito pra gente. Gente, cuidado com isso. Ah, não, eu sou fisioterapeuta. Beleza. E aí, o que você faz dentro da fisioterapia? Ah, não, eu sou dentro da fisioterapia, eu atendo... Vou dar um exemplo, tá, gente? Aleatório. Eu atendo RPG. Ah, beleza. Você atende RPG? Atendo só pacientes com dores de coluna. Olha o que você está fazendo com o seu mercado. Você está simplesmente colocando ele assim, ó, num funil. Isso. Que eu só vou atender fulano, beltrano, ciclano. Quantas pessoas que fazem parte do seu rol de pacientes que podem ser indicados a vocês, quantas pessoas poderão precisar desse produto tão específico desse jeito? Eu garanto para vocês que é muito pouco. E aí eu acabo, de fato, fechando as minhas oportunidades. E aí quando eu fecho oportunidades e ele está associada com uma falta de atitude, e essa falta de atitude, gente, não nos levem a mal, mas assim, ela vem muito da questão do que a gente falou e do que a G pontuou sobre decisão. Independente da história que você tenha de vida, nenhuma das nossas histórias foram... A da G também não foi fácil de jeito nenhum. Então, independente da história de vida que você tem uma escolha. Em algum momento da sua vida, você fez uma escolha. Que seja você começar a estudar. Mas por que quando você formou, você achou que você já estava pronto? Só porque você tem um título, você tem um diploma, você acha que já é o cara. Você já é doutor e que o cara vai pagar você o tanto que você quer? Cuidado! Não é isso que o mercado... A faculdade ensina um pouco disso, né? Eu fico vendo muito isso, né? A gente sai um pouco perdido por isso também.
Sim, sim, pela questão do direcionamento mesmo, né, Gê? Que é isso que Às a gente... vezes é um direcionamento muito focado para a academia, né? Para Uhum, graduação, para o academicismo. E aí o que uhum. falta é o mercado. Eu sempre comento muito isso, Nath, que os alunos eles saem da graduação e começam a tomar porrada do mercado e falam assim: meu Deus do céu, onde é que me falam? Não me contaram que era assim. Por isso que dá o desespero, né? Porque para quem não estava inserido no mercado em algum outro contexto ou não teve um pouco dessa base, o mercado, na hora que ele pisa o pé no mercado, ele começa a tomar porrada de todo lado. Ele fala: meu Deus, mentiram para mim. Eu achei que eu fosse sair com Eu meu jaleco foda, né? branco Eu achei que eu lindo, era foda. que eu ia pendurar meu teto no pescoço, que eu ia sair arrasando. Meu Deus! Onde é que mentiram pra Né? mim? E aí o mercado Todo mundo te arregaça enganou. mesmo, né? Todo mundo enganou. E essa é a preocupação, né? Que a gente fica vendo assim, quantos talentos estão desperdiçados hoje, podendo ser sensacionais. O mercado grita por gente boa, tô falando da verdade. O mercado Uhum. grita. A gente tem dificuldade hoje, meus amigos, pasmem, de achar gente para trabalhar com a gente. Natália, eu não é? Tem Sim. E já. paciente. Há muito Uhum. tempo. Tem E- paciente, né, que uhum. nos procuram, a gente precisa de mais gente com a gente, a nossa equipe já está sobrecarregada, né? E aí a Uhum. gente fica pensando, quem mais, quem mais, quem mais? Mas Uhum. falta atitude. A gente treina conhecimento, a gente treina habilidade, mas a gente não treina o tal da bunda na cadeira. E essa bunda na cadeira, ninguém te tira de lá. Parece super bonder. Grudou, ficou. Jesus, o que a gente faz, Natália? Ô, gente, uma coisa que é bom a gente esclarecer. Então, assim, gente, empreendedorismo não significa ter dinheiro, tá? Todos nós temos um dom, todos nós temos um talento. A G pontuou isso muito Yes. bem aquela semana passada na live com a Isa, que foi nossa mentora, foi sensacional. Então, todos nós temos um dom. Que vocês descubram qual é o de vocês. E talvez nem seja dentro do ambiente da fisioterapia, talvez nem seja dentro do ambiente da nutrição, da educação física, e tá tudo bem, pode ser outro. Mas a partir do momento que eu descobri qual é o meu talento, qual é o meu dom, que aí a gente fala de um valor ali, de algo inato, né, Gê? Como a Gê até Inato. esclareceu, que a gente nasce com isso, entra uma coisa muito importante. Quando eu penso em empreender, a primeira coisa que eu preciso saber é me conhecer. É me conhecer enquanto pessoa, é me conhecer enquanto ser humano e saber até onde eu consigo ir. Porque como a G falou, gente, o caminho não é lindo, não é cheio de flores, não é cheio de tranquilidades. Hoje a gente praticamente quase passou o dia todo em reunião. Hoje acho que a gente deve ter tido umas 8, 10 reuniões o dia todo, eu e a Foi. G. E aí a gente às vezes não tem tempo nem de conversar, né? Por isso que eu falei, nós estamos aqui tendo um bate-papo, que a gente não teve tempo de conversar mais cedo, né? A gente estava só em reunião. E aí, quando a gente fala dessa questão de conversar, é muito importante, e aí a gente até comentando no telefone, que às vezes no trânsito a gente fala pelo Bluetooth, e a gente comentando sobre isso. A G falou, Natália, como é que tá a situação financeira assim, assado? Eu falei, G, mês que vem tem isso. Aí a G, né, então, eu também tenho isso. E assim, é sofrimento? Não, tá tudo bem. A gente vai dar um jeito. Vamos Por dar um quê? jeito. Porque vai se apegar àquele boleto que eu preciso pagar, simplesmente esperando aqui, eu preciso pagar um boleto mês que vem. Não, a gente vai agir para conseguir angariar os recursos para a gente pagar aquele boleto e que isso seja feito da melhor forma possível. Então, empreendedorismo não significa ter dinheiro. Não. Empreendedorismo significa tomada de decisão. E essa tomada de decisão é muito importante, ela está atrelada ao seu talento, ao seu dom, ao seu propósito. Isso depende de autoconhecimento. Empresário é alguém que vai ser a parte mais burocrática, é que vai ser o investidor do negócio. Eu posso ter um empreendedor que seja um mesmo de empresário? Pode, sem problemas, existem vários. Mas eu também posso ter uma parceria com um empresário que seja esse capital financeiro necessário para começar o meu projeto, para começar a minha ideia de inovação dentro daquilo que a G pontuou. E lógico, dentro de toda essa trajetória, muitas outras pessoas vão surgindo ao longo desse caminho. E aí eu preciso estar apto para recebê-las, eu preciso saber me posicionar em relação a essas novas parcerias e, acima de tudo, estar preparado. E quando a gente fala em estar preparado, é se atualizar sempre, né, gente?
A oportunidade, gente, vai chegar para quem está Uhum, disposto, para quem está disponível no mercado e para quem está atento. uhum, A oportunidade de empreender é para qualquer um. Está muito claro isso que a Natália falou para vocês. Não significa que vocês serão empresários. Significa que hoje, na condição que nós estamos, nós devemos ser empreendedores. Não é uma situação que você vai optar quero ou não quero. Não. Para você se manter fazendo o que você deseja fazer, que é a sua área de atuação, que é a sua profissão, não tem jeito. Eu sou uma uhum, empresa. E para ser uhum. empresa, lembre-se, eu tenho que gerar resultado. Agora, é importante demais você estar disponível para o mercado, sabe por quê? A oportunidade já deve ter passado na sua porta 10 vezes e você não viu. Sabe por que que você não Uhum, viu? Porque você não estava atento para o mercado, uhum, porque você uhum, estava chorando, porque você estava uhum, reclamando que fisioterapia não uhum. dá dinheiro, que nutrição não dá dinheiro, que educação física não dá dinheiro. Natália, conhece gente da nossa área que ganha dinheiro? Isso, Aline, Conhece? demais. Conhece gente da educação física que ganha, da nutrição que ganha? Conhece, Natália? Tá sim, Isso, gente. Tá sim, gente. Então tira essa muleta debaixo do seu braço, como a Natália falou, e para de pôr culpa no mercado. Para de uhum, pôr culpa na profissão. O problema não é a profissão, uhum. são os profissionais que a praticam. Isso é um Sensacional. problema. Isso é um problema. Então, assim, vocês têm que entender se é uma empresa, ela tem que gerar resultado. E para que eu gere resultados sustentáveis, é importante que você tenha, amigos, uma uma marca Uhum, forte que gere reputação. Presta atenção que a uhum. sua marca ela é criada desde o momento que você sai da faculdade. Aliás, lá na faculdade você já estava criando a sua Sim, marca, porque todo sim. professor sabe da notícia se você foi bom ou se você não foi muito bom. Mas se você não foi muito bom, dá tempo. E eu não estou falando que também que o bom hoje vai ser o melhor do mercado, não, porque tem muita gente boa que é o cara que só tirava 10 lá na faculdade e que não consegue ser nada no mercado. A gente sabe disso. Sim. Então, a oportunidade se renova, tá aí para todo mundo. Mas reconheçam que você hoje precisa construir uma marca forte e que tenha Uhum. reputação. Isso é a sua imagem. Isso é a sua Perfeito. imagem. E todo mundo tá te vendo. E todo mundo tá Uhum. te medindo. E tá todo mundo colocando um preço na sua testa. Você vale aquilo que você entrega. A gente tem que tomar Uhum. cuidado com isso. Todo mundo tá te vendo. Todo mundo tá Uhum. te olhando. Não dá bobeira, porque tá todo mundo te vendo. É. Tá, e E na, Felipe? O Felipe falou assim: isso não é uma live, é um tapa na cara. mais ou menos isso, né, gente? Mais ou menos. Felipe, a gente te ama. A gente quer agradecer, gente, a presença de todos aí. Tem pessoas sensacionais. O É João, que é o guru demais. do ambiente da fisioterapia. Tem até a minha prima aqui, a Laís comentou que ela é administradora, e a Laís falou assim: nem todo empreendedor é administrador. E aí é muito Sim. engraçado um detalhe a gente comentar. Numa fase inicial de empreendimento, né? Vamos dizer assim, né? A gente vai ser de tudo, gente. A gente vai ser aqui limpa o chão, a gente vai ser aqui serve o cafezinho, É. a gente vai aqui administra a planilha financeira, a gente vai ser o planejamento estratégico no início de um empreendimento, a gente vai ser tudo. Então, no Eu Empresa, que a G pontuou, nós vamos ser tudo. À medida que a gente vai desenvolvendo em vários cenários, inclusive na questão do network das parcerias, a gente consegue ir delegando e a gente consegue ir estruturando, reestruturando e a gente consegue montar uma base melhor estratificada, vamos dizer assim. É Porque aí eu verdade. vou ter um espaço que é do planejamento financeiro, eu vou ter um espaço que é da limpeza, eu vou ter um espaço que é do cafezinho, vou ter um espaço que é do administrador. Então, cuidado. Quando você se coloca em todos os lugares ao mesmo tempo, isso tem que ter um prazo de validade. Porque senão, você nunca sai desse cenário para olhar o ambiente de fora e pensar na parte estratégica para você crescer. Só Para fica na você. operação, né, Nath? Só fica E na você só operação, na fica operação, na na obra. operação, na operação. Você perde tempo para aproveitar as oportunidades. E sabe por que você vai aproveitar? Exato. Porque você não enxerga, porque você está olhando para baixo, você não está olhando para frente e muito menos para cima. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Isso não tem a ver com fisioterapia, gente. É Isso tem a verdade. ver com qualquer profissão. Desde uma pessoa que vai lá ser cozinheira. Isso tem a ver com qualquer pessoa, né, Gê? Exatamente. Lindo você falar isso, Nath. Para isso aí que a Natália está falando, um livro que foi muito revelador para nós e a gente quer deixar para vocês como uma sugestão de leitura para quem está mais curioso sobre esse assunto. E a gente vai ter agora no final da live, Natália, me avisa aí do horário, só para eu não Sim. conversar demais aqui. A gente tem um livro que a gente queria indicar para vocês. Esse livro, eu e a Natália, a gente leu ele no mesmo tempo. Eu li e fiquei desesperada para ela ler, passei para ela logo. Falei, Nath, você tem que ler esse livro. O livro se chama O Mito do Empreendedor.
Esse livro, ele mudou a nossa maneira de enxergar o negócio mesmo, né? Assim, não falando de empresa, mas falando de empreendedorismo. E aí ele mostra para nós que existe uma fase, como esse que a Natália está falando, existe uma fase para você ser operação, mas essa fase ela tem que acabar para você entrar numa fase de você ser o estrategista mesmo, o planejador, para que você consiga realmente angariar outras pessoas e arraste essas pessoas para que elas consigam ir junto com você. E aí você consegue viver a sua missão, né, Nath? Que aí linka muito com o propósito. Gente, não espero vocês ficarem aqueles velhinhos, igual os nossos avós, falam assim, ai, se eu tivesse a sua idade, eu faria assim, assim, assado. Ai, mas se eu tivesse a sua juventude, se eu tivesse a sua saúde. Gente, não espere isso, não. Nossa! Eu tive daquela oportunidade, Meu Deus! vai lá e faça a sua oportunidade. Natália... Vai lá e faça a sua oportunidade. Faço, eu fico pensando, sabe? O tanto que as pessoas procrastinam a vida. E outra coisa que eu acho que é bom a gente quebrar aqui, já que a gente está sendo bem realista, né, da nossa realidade ali, e que não é fácil, ninguém falou que é fácil, né? Mas, meninos, a gente tem duas muito importantes que a gente pode fazer na vida. Uma decisão delas é se eu quero ter liberdade ou se eu quero ter estabilidade. E aí entra dois ambientes, duas decisões muito importantes. Ah, eu quero ser funcionário, eu quero ser CLT, eu quero ser concursado. Você pode até ter uma estabilidade. Hoje, sinceramente, uma falsa estabilidade, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro da nossa questão política e como é que vai ficar toda essa questão de aposentadoria. Então, a gente confiar nisso, eu estou confiando o meu futuro de aposentadoria na mão do Estado. Será que o Estado realmente vai dar conta de atender ao que eu quero, ao que meu vizinho quer, ao que 2 milhões de pessoas querem, ao que 50 milhões de pessoas querem? A gente tem que fazer conta para saber se vai dar certo. Então, eu tenho duas decisões. Eu vou ter estabilidade ou a gente vai empreender e a gente vai ter liberdade. E aí, quando a gente fala de liberdade, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra liberdade. Liberdade não significa que você vai chegar em casa às 8 horas da noite, vai botar os pezinhos para cima e vai lá assistir a novela das 9. Ou que você vai chegar no sábado à tarde e você vai conseguir assistir um filme ou uma série todinha da Netflix no final de semana. Isso não é a vida de um empreendedor e muito menos, numa fase inicial, de um empresário. A liberdade, a gente tem que ter muito cuidado que, em alguns aspectos, a gente vai sim conseguir aproveitar o nosso tempo com a nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Mas isso tudo é um processo construído. E esse processo, ele precisa ser construído mesmo. Então, isso tem que estar dentro do seu planejamento. Porque senão a gente também vira refém da nossa empresa. E aí, da mesma forma, aquela empresa ela vai perder a essência, ela vai perder o flow, ela vai perder ali aquele amor, né? Literalmente, em relação à questão do negócio. Isso precisa estar muito equilibrado. Então, a gente tem duas decisões: liberdade e estabilidade. Cuidado com a estabilidade, como a gente pontuou, e do mesmo jeito, cuidado com a liberdade. Porque nem sempre essa liberdade aqui, ela vem ao pé da letra. Porque uma coisa é eu conseguir viajar em qualquer época do ano. Outra coisa é eu poder viajar em qualquer época do ano. Porque sua empresa precisa de você. E para eu fechar essa parte que a gente estava falando, para gerar resultados sustentáveis, que é isso bem que a Natália falou, né? Você vai optar pela sua liberdade ou pela sua estabilidade. E depois que você opta por isso, lembra que é uma escolha para o resto da vida. e a gente tem uns prazos de validade aí para passar, porque o mercado está muito dinâmico, né? Eu acho que vocês perceberam que nessa época de pandemia aí serviu para dar uma peneirada em quem era ruim, desculpa falar, mas só morre quem é. Só morre em crise, gente. A crise, ela serve para peneirar quem é ruim no mercado. Desculpa eu falar isso de maneira tão dura, mas é porque é verdade mesmo. Quem é ruim no mercado é quem não se planejou, quem não trabalhou com estratégia, quem não fez um plano de negócios, quem não fez um plano financeiro, quem não tinha nada e entrou de cara lavada para empreender. Aí o mercado faz assim, ó, peneira, só sobra aqui em cima da peneira quem tinha algum tipo de suporte e mantém. E isso não sou eu que falo, não. O Warren Buffett, que vocês sabem, ele é um dos homens mais sensacionais que tem, né? Um grande empresário, ele fala, é na crise que a gente vê quem tá nadando com a bunda de fora. E é verdade, tá nadando pelado com a bunda de fora e tá achando que o mercado vai aceitar. Não vai, vem uma crise dessa, pega a gente pelo pé e coloca a gente pra rebolar. Então, assim, o que a gente tem visto, né? Eu tenho visto muita gente reclamar da crise, mas sinceramente, gente, a crise, para mim, especificamente para mim, foi uma oportunidade
de me reinventar, de aprender coisa nova, de modificar meus paradigmas, né? As coisas que eu achava que estava tudo tranquilo, estável, certeza. Então, jogou tudo pelo chão. Foi louco, foi impactante, muito. Sofri horrores, mas e o timing de você levantar, sacudir a poeira e remexer isso aí, né? Então, crise tem desses pequenos detalhes que a gente tem que pensar. E para fechar aqui minha parte, Nath, eu só queria falar assim, que outras coisas que te dão sustentabilidade também na sua carreira, né? Um é diferenciação. É você Perfeito. buscar inovar e diferenciar são coisas diferentes. Inovar é quando você coloca novas ideias em ação. E você se diferencia quando você agrega valor no seu produto. Então, diferenciação é muito importante, né? Outra coisa que é importante também é... Isso. Outra coisa que é importante, responsabilidade social, que a Natália comentou, saber que eu estou fazendo bem não é para mim, é para o mundo, para as pessoas. Eu sou uma empresa, como o Pedro Superti gosta muito de falar, né, Nath? Nós somos empresa poeta. O que é empresa poeta? Eu vivo porque eu influencio outras pessoas que vivem comigo, em conjunto. Sim. É uma troca, uma sinergia, né? Então, depois vocês olham essa definição de empresa poeta, que um cara muito bom que a gente gosta, que é o Pedro Superti, fala muito sobre isso, né? Ele fala de empresa soldado, que é aquela que tem o general que manda e todo mundo cumpre. Que é o chefe, né, gente? Todo mundo morre de medo. Isso, essa é a empresa soldado, né? Tem empresa fazendeiro, que é aquela que é grandinha, mas assim, foi passando de pai para filho, e é aquela coisa que assim, não sai daquele tamanho, vive ali naquela vida de muito trabalho, pouco resultado. Então, essa empresa... Isso, essa é a empresa fazendeira. E a outra é a empresa poeta. Que a empresa poeta é aquela empresa que vive para influenciar outras pessoas. A missão de vida dela é transformar outras pessoas. Então, a gente tem que pensar nessa responsabilidade social, né? E o último, Nath, que eu quero chamar a atenção de todo mundo, é ter uma gestão competente para a excelência. E eu só sou um líder quando eu sirvo de exemplo para outras pessoas. Quando eu ofereço a minha melhor competência, as minhas melhores habilidades, as minhas melhores atitudes, as minhas melhores respostas, eu sou espelho. Eu, como líder, eu sou espelho. E as pessoas estão me vendo, e vendo se eu sou uma mentira ou não. Se eu sou fake news ou não, né? Então, assim, será que o que elas estão falando é verdade? E aí as pessoas só vão se agregar a você genuinamente, sinceramente, quando elas verem que você é uma verdade. Que você não é uma história mal contada, uma montagem, um personagem, né? Uma história mal contada, vamos dizer assim. Que você fala uma coisa e vive outra. Então, as pessoas querem se ligar muito com as verdades das outras. E cada vez é mais raro isso hoje em dia, né? Então, a gente tem que honestidade. De propósito. Gente, a gente tem que... De propósito, né, Nath? Então, assim, gestão para excelência com as suas competências. Colocar tudo que você tem à disposição dos outros. Tudo que você aprendeu não é meu, é nosso. Né? É nosso. É para nós. É nosso. Gente, e assim, pra gente ir finalizando, primeiro a gente quer agradecer, né, Gi, a presença de todos. A gente veio aqui hoje para bater um papo com vocês de forma muito leve, de forma muito tranquila, a explicar todo momento que a gente está vivendo agora e como é que a gente chegou até aqui. Eu acho que a gente conseguiu lidar muitos amigos, muitos insights. Isso. E, pessoal, nós estamos também hoje, de fato, a gente já tinha essa previsão para o início do ano, realmente foi atrasado alguns planejamentos. E a gente está, de fato, hoje lançando a mentoria nossa. Então, todas as pessoas que a gente pediu lá para fazer, marcar as pessoas no nosso post, essas pessoas vão participar de um sorteio. E no perfil da Jerusa vai ser sorteado uma pessoa para estar presente na nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 20 de junho, em que a gente vai estar aqui com duas feras do empreendedorismo e da mentoria, que são a Débora Sena, que é nutricionista, e a Isadora Pires, que é administradora, trabalhou durante muitos anos no Sebrae. A gente vai ter uma Masterclass que nós estamos preparando com muito carinho para vocês, trazendo muitas ferramentas para, de fato, vocês serem diferenciados no mercado. Dentro do seu propósito, dentro do seu dom, dentro do seu talento. Porque agora é a hora, não é amanhã, ou semestre que vem, ou ano que vem. É agora. Isso é uma escolha. Ou seja, uma decisão. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo que a gente falou, se vocês acharam que foi um conteúdo relevante, se tem algum tema que vocês querem saber mais, aprofundar mais, participe conosco da Masterclass. Essa Masterclass, ela foi feita com muito carinho. Os temas nós selecionamos, assim, de modo a pensar como que a gente realmente pode ajudar vocês. Então, a gente vai fazer o sorteio dessa Masterclass que vai acontecer dia 20. Então, assim, a gente queria muito que vocês participassem conosco. Se você tem vontade de saber mais, se você tem vontade de ser estimulado,
de descobrir seus talentos, seu propósito, de ser conduzido por um time assim que está muito alinhado, muito justo, e a gente está nessa aqui mesmo para poder influenciar mais gente. Essa é a nossa essência mesmo de verdade. Participe lá conosco, a gente vai fazer o sorteio, né, Nath? Amanhã, né? Sim. Amanhã, não é? Já colocam lá nos nossos perfis quem foi o contemplado que vão ganhar a vaga para a Masterclass. Aí para Então, ganhar, assim, tem que marcar, né? Marcar outras tem pessoas. que marcar a gente lá no post nosso da live de hoje, tá, gente? Tá. O máximo de pessoas possíveis, porque as meninas vão fazer isso todo no sistema lá. Nós temos 1 minuto, Gê, para finalizar. Tá bom. Pessoal, boa noite. Muito obrigada a presença de todos. Foi uma live sensacional, Gê. Amo você sabe disso. Tamo junto. Também, meu amor. E a gente, realmente, com o Instituto Naves Queiroz, trazendo algo inédito na saúde. Inédito na saúde. Por quê? Porque a gente está querendo cuidar de pessoas, independente do que elas precisarem, de coração. Cuidado integral. Então, a gente agradece muito. Obrigado, Nath. Também te amo, minha amiga, minha companheira de sempre, né? E dizer para vocês, olha, procurem a gente para o livro O Mito do Empreendedor. A gente passa para vocês. E se quiserem a apostila também... Ei, gente, eu preciso passar. Ótimo! Vamos Depois eu vou falar lá no store, tá, gente? Tá bom. E olha, o e-book da FGV também eu passo para vocês, que eu tenho ele aqui online, tá? Nath, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Eu amei ver tanta gente que eu amo aqui. Obrigada pra todos. Foi show e vai ficar salvo lá no meu perfil, tá, gente? Quem quiser assistir, reassistir de novo essa live, foi realmente sensacional. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Beijo, Nath. Com Deus, vamos que vamos. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.